Olá, tudo bem? Eu sou a Carol e eu sou terapeuta, eu sou facilitadora de constelação familiar e hoje eu vou vir falar para você sobre o que é a constelação familiar. Muita gente acha que constelação familiar deve ser feita apenas quando se tem problemas em família e não é isso, não é só isso. Constelação familiar é muito além. Sim, você pode fazer a terapia de constelação quando você tem problemas em família, com pai, com mãe, com avós, irmãos. Mas você também pode fazer para muitas outras coisas, como por exemplo, problemas financeiros, problemas de relacionamento em geral com parceiros ou amigos, problemas de você não conseguir se expressar, problemas de você se sentir menosprezado, magoado, com muita raiva. Muitos problemas na sua vida você pode tratar com a constelação familiar. Ela é uma terapia, é uma técnica que a gente utiliza para limpar o seu campo, para tirar do seu campo energético tudo aquilo que faz mal. E assim, através dessa terapia, a gente ajusta algumas leis energéticas, as leis do campo da constelação, que a gente chama, para que você fique em equilíbrio com a tua família e contigo mesmo. Vou falar agora para você sobre as três leis do amor do campo da constelação familiar. A primeira lei é a lei do pertencimento, que diz que todos nós pertencemos ao nosso campo. A gente não tem apenas um campo, nós temos o campo do nosso trabalho, o campo da nossa família, o campo do time do jogo do futebol que você participa, são vários campos. Mas o campo principal, aquele que a gente olha quando a gente quer trabalhar algo e te curar de algo, é o campo da família, porque é esse campo que trouxe a tua vida. Se hoje você tem vida, é por conta da família que você tem, os teus pais, os teus avós, bisavós e assim consequentemente. Então a lei do pertencimento diz que você pertence ao teu campo da tua família. Você não pode chegar agora para o teu vizinho e dizer assim, vamos trocar, eu quero pertencer à família dos teus pais e você vem para a minha. Não tem como trocar, você pertence à tua, essa é uma lei. E dentro dessa lei você também tem um posicionamento, você tem um lugar específico no teu campo da tua família. Você é filho ou filha do teu pai e da tua mãe, e neto ou neta do teu avô e da tua avó. Você não é mãe da tua mãe, você não é irmão do teu pai, entende? O teu lugar é filho. Então essa é a lei. Aí como é que você vai fazer para desrespeitar essa lei? Porque acredite, sim, a gente consegue. A gente desrespeita essa lei quando a gente acredita que a gente é mãe da nossa mãe, a gente cuida do nosso pai como se fosse a mãe dele, quando a gente se torna mãe dos nossos irmãos. Isso está errado. Por mais bonito que seja e por mais que seja feito com amor, está errado. A outra forma de a gente desrespeitar a lei do pertencimento e, de novo, por incrível que pareça, a gente acaba deixando de pertencer ao nosso campo familiar quando a gente exclui alguém da nossa família. Antigamente, hoje também acontece que quando um filho se assume gay, muitos pais decidem excluir aquele filho ou aquela filha da família, dizendo que ele não existe mais. E para toda a família é como se aquela pessoa tivesse morrido. Isso é uma forma de excluir. Outra forma de excluir, e a mais comum que se acontece, é com abortos. Abortos espontâneos ou não, ok? Quando acontece um aborto de uma mãe, de um filho dentro da mãe, aquela criança teve vida ali dentro, por mais que ela não tenha nascido, teve vida, um coração bateu. Então, depois que esse aborto acontece, é como se as pessoas esquecessem que aquela criança existiu. E aí, quando uma nova criança nasce, ela ocupa o lugar da primeira. Então, é muito importante a gente nunca esquecer todos os filhos que você teve. Se você teve algum irmão abortado, inclua esse irmão. Faça uma oração para essa criança, dizendo, eu sei que você existiu e a partir de hoje eu vou lembrar de você. Eu te incluo na família, por mais que se alguém esqueceu, eu vou te incluir com o meu coração e a minha memória, ok?
A segunda lei do amor não existe exatamente uma ordem, ok? Eu estou aqui falando para vocês cada uma delas. A segunda que eu vou falar é a lei da hierarquia, que diz que todos aqueles que vieram antes de mim dentro da minha família, eu devo ter maior respeito e aceitação por eles. Como assim? Eu devo olhar para minha mãe e para o meu pai e para minha irmã mais velha, que é o meu caso, olhar para a vida deles, olhar para as atitudes deles, para os pensamentos deles e para as decisões deles e apenas dizer, ok, essa não é fácil, não é fácil. Eu acho que essa daí a gente acaba infringindo ela praticamente todo dia. Por quê? Porque a gente gosta de cuidar do outro. Porém, essa lei diz que a gente precisa olhar os mais velhos vieram antes, eles são maiores que nós. Eles decidem pela própria vida, não nós. Então, a gente deve olhar para aqueles que são mais velhos, apenas respeitar e aceitar. Não dar pitaco. Não podemos dar pitaco, ok? Do contrário, eles também devem respeito a nós, porém, eles podem dar pitaco na nossa vida. Eles podem dizer o que a gente deve ou não fazer, só que a gente não deve total obediência a eles, não. A gente pode ainda assim escolher o que a gente quer para nossa vida. Eles vão dar pitaco, mas eu escolho a minha vida, entendeu? Como diz respeitar esta lei? Da mesma forma da primeira lei, por exemplo, é você olhar para o teu pai, olhar para tua mãe, começar a julgar tudo que eles fizeram, julgar as decisões deles, o hoje, o passado, ficar julgando. Isso é uma forma de desrespeitar a lei. A terceira lei, não menos importante, é a lei do equilíbrio. E ela diz que a gente busca equilíbrio nos nossos relacionamentos o tempo inteiro. É assim, ó. Quando a gente vai lá no mercado, a gente não se importa em pagar um pouquinho mais caro por um alimento que é melhor, né? Se tiver 2 tomates, um tá mais passado, o outro tá mais gostosinho, você não se importa de pagar um pouquinho mais pelo que tá melhor. E nem quero comprar o que tá passado porque não é uma boa troca. Então a gente busca uma troca justa o tempo inteiro, inclusive nos nossos relacionamentos. Quando a gente tem aí um relacionamento principalmente de casal, vou dar exemplo de casal agora. Quando, por exemplo, eu digo pro meu marido que eu amo ele todos os dias e ele não me diz. Ele me diz uma vez na semana e eu não consigo, eu acho que ele não me ama. Isso está desajustado. Cada um ama do jeito que consegue. Então, se eu consigo dizer todo dia, significa que eu tenho facilidade em me expressar. Não significa que meu marido não me ame, ok? Então, o que a gente precisa fazer é equilibrar. Talvez eu tenha que começar a dizer também uma vez por semana, já que ele não consegue se expressar da mesma forma que eu. E aí a gente vai ficar equilibrado e a gente vai conseguir se aceitar. E nem um enrosco, nem um problema vai sair daí. Porque muitos casais se separam mesmo se amando. É apenas porque a troca não está sendo justa. A troca não está sendo equilibrada. E a gente precisa de equilíbrio entre o dar e o receber. Ok? Quando a gente não respeita uma ou as 3 leis, porque sim, a gente consegue desrespeitar as 3 leis, o que acontece? Acontece os tais chamados emaranhamentos, que a gente chama dentro da constelação, mas simplesmente são problemas. Podem ser problemas de saúde, pode ser problemas financeiros, de carreira, de relacionamentos, dor, doença, o que for. O que acontece? O campo da constelação é um campo inteligente, é uma energia inteligente e ela pede para que as leis sejam respeitadas e ajustadas. Então ela traz esses problemas para que a gente possa olhar. Opa, peraí, o negócio está errado aqui, tem problema aqui, tem algo que eu não estou fazendo direito, então vamos arrumar. Só que infelizmente a gente não pensa assim. Ai, a gente é muito cabeçudo, né? Então, o que a gente quer? A gente quer que o mundo mude para que eu não precise mudar. E não é assim que funciona. O campo pede que a gente faça diferente. Cada um de nós que está desrespeitando as leis. Então, quando a gente vai fazer a terapia de constelação, em que a gente abre o campo da família, a gente consegue identificar quais leis estão sendo desrespeitadas e por quê. Então, por exemplo,
Quando vem alguém, uma mulher, algum dos casos que eu estou trabalhando também são com mulheres que não conseguem engravidar. Então elas vêm até mim, a gente abre o campo e a gente olha. Muitas das vezes, algumas mulheres não estão engravidando porque elas estão desrespeitando uma das leis. Exemplo, porque elas já são mãe da mãe, elas já são mãe do irmão, elas já são mãe da amiga, elas são mãe do marido, já tem 4 filhos. Então é como se o campo, a energia entendesse que ela já tem filho, ela não precisa mais. O que você está pedindo? Filho, seja você já está sendo mãe dos outros. Olha aí o problema que acontece. Esse é um exemplo, tá, gente? A constelação não tem regra. Não significa que todas as mulheres que não podem engravidar estão sendo mães dos outros. Não. Isso é o caso de uma delas. Outras mulheres que eu tenho atendido têm outros casos e elas estão descumprindo leis de outras formas. Então não existe regra. Não significa que porque com a vizinha foi assim que contigo seja também. A tua família é só tua. As tuas histórias são só suas. Então não tem comparação. Para cada pessoa é diferente. Porém, as leis não mudam. E as leis precisam ser respeitadas e seguidas por cada um de nós.